Olá, Deus abençoe a tua vida. Que bom que estamos aqui de novo e sempre buscando um conhecimento avançado que pode nos ajudar na nossa caminhada, na nossa vida, tomar as decisões certas. Mas vamos lá, né? Curta, se inscreva no meu canal. Claro, também compartilhe dessa mensagem com muitas pessoas que precisam também receber cada palavra que Deus tem dado aqui. Você tem acompanhado as mensagens, tem seguido também Joel Pereira 12 ali no Instagram, onde você pode ali receber cortes de mensagens que são importantíssimas para a tua vida. Eu quero compartilhar hoje sobre um tema que vai ajudar bastante a gente. É interessante porque alguns anos atrás, estudando sobre o texto que o apóstolo Paulo diz em Colossenses, que ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Ali você percebe que tem esse paradoxo entre o reino e império. Você vai buscar nas escrituras e se a gente dá uma olhada assim um pouco mais cirúrgica, desde o Antigo Testamento, sobre as regências que estiveram sobre não só a nação de Israel, mas também sobre os povos da terra. Essas regências como o Egito, o Império Egípcio, né, que era riquíssimo, poderosíssimo, moderno, porque você hoje chega no Egito, nos dias de hoje, você ainda fica perguntando como pode eles terem construído o que construíram com os recursos que eles tinham lá naquela época. E é interessante porque você começa a olhar tanto a Síria, o Império Babilônico, quando a Babilônia caiu, o Império Persa, Medo-Persa, no tempo ali de Cristo, antes de Cristo, o Império Romano, logo no futuro os otomanos, mas o que eu quero te falar é o seguinte, é que essas mudanças aconteceram de maneira histórica, mas a regência é praticamente a mesma, porque tem a ver com a influência espiritual que esses impérios provocaram na sua época. E é interessante que ao estudar um pouco sobre essa nuance, né, de que nós fomos tirados do império e fomos levados para o reino, a grande diferença é que o império ele manipula e o reino ele discipula. Vamos olhar pelo menos um desses impérios como o Império da Babilônia. Quando o profeta Isaías, inclusive, muito antes de acontecer a liberação do povo de Israel da Babilônia, ele começa a falar sobre como seria essa libertação. No capítulo 45 mesmo você vai ver ele citando Ciro, meu ungido. Ele está citando o líder daquela época que está assinando esse decreto de libertação de Israel. Mas esse assunto eu já falei em outras lives aqui. Eu queria falar um pouco sobre a estrutura da Babilônia, desde Babel. Você percebe que tem uma mente pensante aí chamada Nimrod, onde ele constrói uma grande torre, claro, com a aquiescência de uma multidão, que o próprio Deus, ou a Trindade, desçamos e confundamos eles na terra, e ali você descobre que foi construída uma base chamada a Babel. A Babel é uma grande armadilha que trouxe tanta gente para o Vale de Sinar, um período onde as pessoas vinham de lugares do mundo buscando lugar de trabalho, lugar que tivesse modernidade, e ali realmente era. Eles constroem essa espécie de minarete, esse ambiente, esse lugar onde essa construção para, porém lá no futuro, a base da Babel ela continua sendo a Babilônia, aonde ela foi construída com 100 portas que eram de bronze. Elas cercavam a cidade, elas estavam ali representando exatamente um local como uma grande prisão. Eu vou te explicar por quê. E é interessante porque tudo convergia para o meio da cidade. Todas aquelas portas convergiam para o meio da cidade. Quando o povo de Israel se torna cativo da Babilônia, o profeta Ezequiel viveu em um campo de refugiados fora do cativeiro. Mas Daniel, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, já com esses nomes babilônicos, e os jovens que foram trazidos ali no ano 584, esse ano onde aconteceu a invasão da Babilônia em Jerusalém, é interessante porque ali mostra que eles viviam cativos, ou seja, soltos, mas cativos. Eles habitavam dentro da Babilônia, eles estavam fora de prisões,
eles estavam sendo babilonizados, não só o idioma, a música, a cultura, a comida e os deuses da Babilônia, sendo que Daniel disse que eu não vou me contaminar com as iguarias, não é só comida, mas com as oferendas aos deuses. E ali você percebe uma coisa muito interessante, porque essas portas eram fechadas. Quando veio o decreto de Ciro, a libertação, o próprio profeta Isaías já tinha profetizado mais de 100 anos antes, dizendo: eu despedaçarei as trancas de ferro, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro e abrirei tesouros escondidos nas trevas. Ali não era só uma poesia profética, ali era uma poesia, era uma palavra física. Estava falando sobre portas de bronze que prendiam os que estavam lá dentro. A Babilônia, ela foi construída, e na verdade, como ele disse, porque se o império manipula, o reino discipula, é mais ou menos por escravos, né? Eles foram construídos por escravos, ou seja, pessoas que eram manipuladas a realizar o que eles não queriam. E é interessante quando a gente faz um pouco dessa alusão sobre o império da Babilônia e o reino de Israel. A cidade de Jerusalém, ela teve várias fases, onde tiveram 8 portas, 10 portas, mas no seu auge, Jerusalém tinha 12 portas. Essas 12 portas não ficavam fechadas, mas sim abertas. Porque, na verdade, o reino, ele oprime, as portas são trancadas. O império, ele oprime, as portas são trancadas. Mas o reino fala de portas abertas, onde as pessoas podem ir e vir e tomar suas decisões. Mas é interessante, porque isso me faz pensar como essas regências ainda são fortes em nosso tempo. Como elas são fortes depois de tantos anos que elas já manipularam, que elas manipularam as pessoas, que as pessoas viviam debaixo de um comando, de um domínio da mente, de um espírito de controle. E você descobre hoje que mesmo aqueles que foram libertos, que a Bíblia diz, fomos tirados do império das trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor. E é interessante como algumas pessoas, mesmo conhecendo a Jesus, elas preferem ser manipuladas, controladas, elas preferem ser governadas, do que, na verdade, ter sobre elas a liberdade que o discipulado traz. Porque o discipulado não é pegar a pessoa à força, mas é conduzi-la fazendo as perguntas certas. O discipulado não é você trazer, simplesmente você colocar alguém em um ambiente onde ele não quer, mas é levar ele a tomar as decisões certas da vida dele. É trazer ele para onde você está, aquela pessoa, e ali ela poder seguir, tomando as suas decisões, baseado naquilo que ela conheceu, baseado naquilo que ela aprendeu. Mas pastoreando, fazem pelo menos 33 anos, eu me assusto quando eu vejo pessoas que elas preferem viver debaixo do jugo, debaixo do espírito de controle, de umas doutrinas que são abusivas, de umas coisas que não tem na Bíblia, de umas obrigações que não fazem sentido algum aquela pessoa viver. É interessante porque eu já vi pessoas que já me disseram, elas se sentem bem sendo manipuladas. Hoje a gente vê que existe uma liberdade, não só hoje, mas Jesus Cristo nos mostra isso, quando ele discipula os seus 12 discípulos, quando ele fala à multidão, quando ele confronta a lei, quando os fariseus vinham até ele, Jesus sempre num discurso onde as pessoas tinham a oportunidade de pensar a respeito. Pessoas que estavam seguindo uma lei de maneira religiosa, fria, calculista, empedrada, sem questionamentos, e que às vezes faziam coisas sem sentido, porque aquilo nem era lei mais, era o desejo e a vontade particular de alguém. Se a gente traz isso para os dias de hoje, eu me preocupo de ver uma geração, agora não só dentro das nossas igrejas, mas nas universidades, uma geração no campo de trabalho, uma geração totalmente manipulável, onde as pessoas elas não querem ter oportunidade de fazerem perguntas. Pelo amor de Deus, faça perguntas. No âmbito político, a gente vive algo sério no tempo que a gente está vivendo. As pessoas, de fato, querendo serem levados a uma manipulação, ao invés de ter oportunidades que a gente vive hoje em nossa nação. Mas isso não é diferente em outros âmbitos do ensino, da filosofia, em outras áreas,
onde o indivíduo ele não quer ter a oportunidade de tomar suas decisões, mas, claro, pensando, raciocinando, olhando a história do passado, percebendo o momento que nós vivemos. Então, cuidado, porque impérios, eles manipulam, mas o reino, ele discipula. Então, você tem a oportunidade de poder seguir, viver uma fé cristã, onde você ter acesso à palavra. Ah, mas eu tenho meu pastor, ótimo, claro que tem que ter, é importante. Ah, mas eu tenho uma igreja, lá tem doutrina, claro que você tem que ter, e isso é muito importante. Mas você tem a oportunidade de perceber que algumas coisas elas não fazem sentido. Então, baseado nisso, eu digo que muitas pessoas elas são manipuláveis demais, se sentem muito confortáveis, porque querem que alguém tome a decisão pela vida delas. É como se ela dissesse, é melhor assim, porque assim pelo menos eu não tenho que eu tomar a decisão. Fala o que eu tenho que fazer, eu faço e está tudo resolvido. Não! O evangelho de Jesus, o evangelho de Cristo não é esse. É você realmente tomar a sua decisão baseado naquilo que você recebe, nas informações que você recebe. Naquilo que você experimenta de Deus, você decide, eu quero andar com Deus. Não é porque eu estou sendo obrigado, não é porque eu estou com medo de morrer, não é porque eu estou com medo do inferno, não é porque eu sou governado por pessoas, não, é porque você concluiu que o melhor é estar com Cristo, o melhor é estar com o Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você, eu me preocupo de verdade, olhando não só a minha geração, a geração que vem após mim, mas como essa geração tem sido manipulada pela mídia. Meu Deus, graças a Deus que temos maneiras como essa, né, de você ter oportunidade de ouvir outras vozes, que não são aquelas manipuladoras, controladoras, comprometidas com uma agenda muito terrível, muito pesada. Isso desde que mundo é mundo. Eu pretendo, numa outra história aí, contar para você um pouco sobre isso também, numa outra palavra, numa próxima, né, sobre isso também, de uma maneira mais objetiva. Mas olhe bem, Deus tem um propósito na tua vida. E Ele dá a oportunidade de você ter a sua mente renovada. E renovada pela palavra de Deus. Renovada por uma experiência genuína com o Senhor. Então não seja governado por mentes manipuladoras. Tenha decisões próprias. Conheça a palavra de Deus para que você possa andar nela e andar com saúde, andar com alegria e não sofrendo pelo monopólio, pela religiosidade, que às vezes traz um espírito de encantamento, que rouba o teu pensamento, que rouba a tua maneira de vislumbrar a vida. Deus quer mexer na tua cosmovisão. Vamos falar sobre cosmovisão no próximo. E eu quero falar contigo sobre isso, mas entenda uma coisa. Império manipula, mas o reino discipula. A Bíblia diz, ele nos tirou do império das trevas e nos o quê? Transportou para o reino do Filho do teu amor. Pega essa, meu Deus. Você que já me segue no YouTube, você também me siga no Instagram, Joel Pereira 12. E você que está aqui ouvindo essa mensagem, curta, marque alguém, mande para alguém, para que você possa de verdade abençoar a vida de muita gente. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.